Olá pessoal, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos neste momento e sempre. Nós agradecemos a Deus por essa oportunidade, mais uma vez estarmos juntos, dando sequência à série Espiritualidade e Vida, estudando o livro dos Salmos. E nós, nessa oportunidade, estaremos estudando o livro, o capítulo 51, Salmos 51, que tem assim como tema principal o arrependimento. Antes, eu queria que você já desse aí o seu like, curtisse aí o nosso canal, fizesse a sua inscrição, se você ainda não fez, Primeira Igreja Batista em Parque União. A sua inscrição vai ser muito valiosa para nós, dê a sua curtida aí e esteja apreciando todos os estudos bíblicos, todas as mensagens que são trazidas em nossos cultos, curtindo também nossos cultos ao vivo, todos os domingos, às 9h30 da manhã e às 18 horas. Você será muito bem-vindo e certamente Deus tem uma grande bênção para você. Bom, este Salmo 51 é o Salmo de Davi. Ele tem assim o seu início praticamente quando Davi, estando no terraço da sua casa, ele avista uma mulher que estava tomando banho, e esta mulher, ela tinha o nome de Betseba. Ela era casada. Davi então intenta, cobiça aquela mulher, e sabendo que ela tinha marido, ele chama esse homem para a frente de batalha para que ele pudesse morrer. A gente está resumindo um pouco da história para a gente chegar exatamente neste salmo. Então Davi possui essa mulher e a partir daí a sua vida com Deus se torna um tormento, podemos dizer assim, no sentido de Davi estar profundamente arrependido daquilo, do pecado que ele cometeu. Daí esse salmo ter uma força muito grande, um apanhado muito grande de arrependimento. Ele inicia este salmo, e nós vamos ler alguns textos aqui, falando: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Ou seja, um pedido de misericórdia e uma confissão de culpa. E a pergunta que nós gostaríamos de deixar para você: o que caracteriza um homem verdadeiramente arrependido? O que pode caracterizar um homem que, ao cometer um pecado, mostra-se totalmente arrependido do seu pecado e se volta para Deus suplicando o seu perdão? É exatamente o que a gente vai observar neste salmo a partir de agora. E eu diria que três reações de um homem diante do pecado a gente observa. A primeira é a negação. A segunda é tentar se justificar. E a terceira é culpar os outros. Falamos sobre as três reações do homem diante do pecado, e neste salmo, no Salmo 51, nós observamos três expressões principais de Davi. A primeira é a transgressão, a segunda é a iniquidade e a terceira é exatamente o pecado. A gente observa que o conteúdo deste salmo, ele nos mostra um homem arrependido por profundo, um homem totalmente voltado para Deus para suplicar o seu perdão. Davi, então, comete um grande pecado, mas procura receber de Deus um grande perdão. E aí nós vamos então, a cada versículo, observar exatamente essas expressões de Davi. Nós vamos compartilhar alguns versículos deste salmo e observar o conteúdo maravilhoso em se tratando de arrependimento e mostrar como nós devemos nos devemos nos prostrar diante de Deus quando erramos. E nós precisamos então entender que nós somos pecadores. A nossa natureza é pecaminosa. Um momento ou outro podemos cair, um momento ou outro podemos escorregar, um momento ou outro podemos falhar com alguém. E reconhecer que somos dependentes de Deus nos mostra que nós podemos pecar sim. Não adianta nós batermos no peito e dizermos que não temos pecado, nós somos pecadores. Mas o mais importante
quando acontecer qualquer coisa dessa conosco, é nos voltar para o Criador. É nos voltar para o Todo-Poderoso, reconhecer o nosso pecado, suplicar o seu perdão. E este salmo, então, ele nos dá uma aula, nos dá uma lição, nos mostra como nós nos devemos nos portar diante do pecado. No versículo 2, Davi suplica: lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Ou seja, lava-me no sentido de mostrar que a pureza e o perdão são desejados pelos verdadeiros arrependidos. Aqueles que verdadeiramente estão arrependidos de seu pecado, suplicam a Deus uma limpeza, suplicam a Deus uma lavagem da sua alma, uma lavagem do seu espírito, no sentido de mostrar que estão verdadeiramente arrependidos. No versículo 3, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Ou seja, diante de mim está o pecado. A convicção, então, precede o perdão. A convicção de que diante de nós estão as armadilhas, diante de nós estão as tentações, diante de nós estão as coisas que nos afastam da maior comunhão com o Senhor. E nós precisamos então reconhecer que existem essas coisas, para que verdadeiramente nós não possamos cair. Diante de nós está o pecado, diante de nós estão as coisas que nos desagradam ao Senhor. E por isso precisamos estar atentos. No verso 3, ele diz: pois eu reconheço as minhas transgressões, ou seja, Davi reconhecia, como nós acabamos de dizer. E no verso 4, diz o seguinte, algo preciosíssimo: contra ti, somente contra ti eu pequei e fiz aquilo que o Senhor reprova. A intenção de fazer a confissão para reconhecer a justiça de Deus, nós observamos também nesse verso 4. De modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Tens razão em condenar-me. Além de reconhecer o seu pecado, reconhecer o seu erro, Davi reconhece que as consequências desse pecado virão sobre a sua vida. O nosso pecado, meus amados, como nos ensina o Salmo, como nos ensina Davi, é contra Deus. O nosso pecado não é contra o nosso amigo, não é contra o nosso inimigo, não é contra a pessoa que está diante de nós. Primeiro, nós precisamos reconhecer isso. Quando nós pecamos, nós estamos pecando contra Deus. Contra ti, somente pequei. Davi reconhece que o pecado diante de Deus é algo avassalador para o homem, é algo devastador, é algo que faz com que nós nos envergonhemos. Se nós pegarmos o pecado original, nós vamos ver que o homem, quando descobriu que estava nu, ele tentou se cobrir. E aí Deus pergunta: por quê? Por que você está se cobrindo, Adão? Ou seja, ele tomou ciência do conhecimento do bem e do mal. E por conta disso, ao ver que estava nu, se cobriu. Estava com vergonha por ter pecado. Estava com vergonha porque ele desobedeceu a Deus. Estava com vergonha porque contra Deus ele se voltou. Ele não obedeceu. E o texto prossegue, o verso 5, nos mostra o seguinte: sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que concebeu minha mãe. Em pecado me concebeu minha mãe, vai nos dizer outras versões. Não se referindo exatamente ao pecado de sua mãe, mas ao seu próprio. Ele teve, como se ele dissesse, eu tive o embrião do pecado desde o nascimento, ou seja, desde o nascimento ele reconheceu que já nasceu pecador. Nós já nascemos pecadores. Por termos a natureza humana, nós somos condenados à morte. A Bíblia, ela vai nos mostrar exatamente isso e vai dizer por algumas vezes, completando lá em Romanos capítulo 6, verso 23, o salário do pecado é a morte. Mostrando que sem Deus,
sem a promessa de Deus para cada um de nós em Jesus Cristo, nós estamos mortos. O pecado nos aprisiona, o pecado faz com que nós tenhamos vergonha e o pecado mata. O pecado nos leva à morte. O verso 6, sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. O mais importante é que quando Davi peca, ele não se esconde dessa vez. Ele se mostra para Deus. O profeta Natã, ao repreendê-lo naquela ocasião, cita um exemplo de alguém que tinha cometido um pecado. E Davi imediatamente fala para o profeta Natã, olha, digno de morte é esse tal homem. Davi, então, fala para o profeta e o profeta se volta para ele dizendo, Davi, esse homem é você. Davi, então, se arrepende totalmente daquele pecado, ele se prostra diante de Deus, ele reconhece que merece o castigo da parte de Deus, mas ao mesmo tempo suplica o seu perdão. No capítulo 7, ele vai dizer, purifica-me com isopo. Isopo era uma planta. É uma planta utilizada em rituais de purificação dos judeus. Ou seja, ele cita essa planta no sentido de mostrar para Deus que precisava ser purificado do seu pecado, que ele precisava ser lavado com esta planta para que verdadeiramente ele pudesse ser purificado, assim como o exemplo do ritual de purificação. Davi mostra que ele precisava se lavar. Lava-me mais branco do que a neve serei. Ele suplica o perdão e acredita piamente que Deus pode lhe dar esse perdão. Ele suplica piamente pelo perdão de Deus, se arrepende e ao mesmo tempo ele crê que somente o Senhor poderia lavá-lo, somente o Senhor poderia fazer com que ele estivesse branco como uma neve. Versículo 8, faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Era exatamente assim que ele estava se sentindo, triste, abatido. A alegria estava longe do seu coração e da sua alma por conta do pecado. Sentia que como se tivesse sido atropelado, os seus ossos estavam totalmente esmagados. É assim que o pecado faz conosco. É assim que nos sentimos verdadeiramente, se verdadeiramente somos tementes a Deus, quando erramos diante do Senhor. Como Ele já nos falou, contra o Senhor nós pecamos. E por isso nos sentimos dessa forma. Por isso nos sentimos esmagados, os nossos ossos esmagados, a alegria sai do nosso semblante. Quantas e quantas pessoas que você encontra pela rua afastadas dos caminhos do Senhor, quando você se depara com ela, quando você toma a iniciativa de conversar, aquela pessoa baixa a sua cabeça. Ela baixa a sua cabeça porque de repente não está tendo forças necessárias para suplicar o perdão de Deus. Mas ao entendermos, ao compreendermos que o Senhor é riquíssimo em misericórdia, nós não devemos temer nesse sentido. Devemos temer e tremer sim ao Senhor, reconhecer o nosso erro e suplicar a Ele o seu perdão, crendo que Ele irá nos perdoar. No verso 10, ele diz o seguinte, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito inabalável, um espírito reto, um espírito estável. Cria em mim no sentido de mostrar que criar dentro de nós algo inabalável é uma obra do Todo-Poderoso. Nós não temos poder, capacidade nenhuma de criar pela nossa inteligência, pelas nossas próprias forças, pela nossa própria sabedoria, criar algo estável dentro de nós, dentro da nossa alma. Somente o Espírito Santo de Deus, somente o Senhor pode fazer isso. Ele cria que somente Deus poderia fazer este milagre, porque criar algo dentro de um homem pecador, criar algo estável, somente o Todo-Poderoso pode fazer. No verso 11,
uma das declarações mais duras deste salmo. Uma das declarações mais difíceis, né, para um homem que reconhece seu pecado e reconhece que está afastado, expulso da presença de Deus. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. A gente sabe que o Espírito Santo ele foi derramado em Atos, já no Novo Testamento, já após Jesus Cristo vir estabelecer a sua igreja. O Espírito Santo ele era derramado naquela época para um propósito específico. Deus derramava do seu Espírito, usava homens para um propósito específico em relação à sua obra. Davi, então, sente que naquele momento o Espírito Santo Deus havia retirado o Espírito dele. Deus havia retirado o seu Santo Espírito de dentro dele. Ele se estava vazio de Deus. E é assim que o pecado se apresenta, é assim que o pecado se mostra para que possa nos esvaziar de Deus. Quando nós percebermos que estamos desanimados, fracos, abatidos, é momento de nós reavivarmos a nossa fé. É momento de nós reacendermos a chama, buscarmos, como é dito, né, o primeiro amor, para que essa chama não se apague, para que o desejo de servir ao Senhor, ele continue pleno, para que os erros cometidos por nós, eles venham ser colocados diante do Senhor, para que possamos receber o verdadeiro perdão que vem da parte do Senhor, para que Ele crie verdadeiramente dentro de nós um espírito inabalável, um espírito reto. O diabo, ele não tem poder sobre as nossas vidas, a não ser que nós deixemos as brechas, a não ser que nós falhemos diante do nosso Pai. O nosso Deus está sempre com as suas mãos estendidas sobre nós, e nós precisamos sempre nos voltar a Ele quando erramos, quando precisarmos da sua misericórdia. Davi, então, suplica a Deus que não o expulse da sua presença. Retirar o Espírito significa, naquele momento, ser expulso da presença de Deus. E esse nós observamos que não era o desejo de Davi. Um homem segundo o coração de Deus, que falhou, que errou, e que mostra para todos nós que nós somos pecadores, falíveis e que podemos errar a qualquer momento. Que nós não podemos confiar em nossas próprias forças, que nós precisamos confiar sim no Deus Todo-Poderoso, que nos guia, que nos orienta, que nos dirige, que nos capacita para fazermos a sua obra. No verso 12, devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Ou seja, não é que ele tenha perdido a sua salvação, ele perdeu a alegria da salvação. Nós podemos estar assim em algum momento, não é? A nossa fé, ela se abala por um momento ou outro, alguma situação da vida que nos angustiou, que nos entristeceu, a nossa fé pode estar abalada. E por algum momento a gente perde a alegria de ser salvo por Jesus Cristo. A gente não reconhece, por algum momento, o que Jesus Cristo fez por nós. Por algum momento, em virtude do pecado que nos cobre de transgressão, nós nos esquecemos daquilo que Jesus fez por nós e a razão de podermos estar vivos nessa oportunidade. Se nós estamos vivos hoje, é porque Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. O verdadeiro sentido da morte de Jesus Cristo na cruz está em nos salvar, em nos libertar dos pecados. Se nós somos pecadores hoje, nós somos também, a partir do momento em que cremos em Jesus, lavados e remidos pelo seu sangue. Jesus Cristo, então, ele morreu com um propósito maravilhoso de salvar a humanidade, de salvar você, de dizer para você que você, sem Jesus, está perdido. Observemos esse salmo como Davi estava perdido, pois ele sentia que Deus havia expulsado ele da sua presença. É assim que verdadeiramente o homem sem Deus se sente. Você pode bater no peito, cheio de orgulho, dizer que não precisa de Deus.
Você pode bater no peito cheio de orgulho de que a tua força é suficiente para alcançar os seus objetivos. Mas eu quero dizer para você, por experiência própria, que eu já tentei viver dessa forma e não consegui. Muitos já tentaram viver dessa forma e não conseguiram. No momento da vida, Deus bate na porta do seu coração e vai dizer para você o seguinte: olha, meu filho, você precisa de mim para dar prosseguimento na sua vida. Você precisa de mim, pois sem mim nada podeis fazer. Eu vou lavar, eu vou purificar os seus pecados. Olha, como é maravilhoso nós podermos ouvir isso de Deus. Como é maravilhoso nós podemos observar a sua palavra, que ainda que diga que o salário do pecado é a morte, o texto prossegue dizendo, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Nós temos vida eterna em Cristo Jesus e isso é suficiente para a nossa salvação. Então, restaura a alegria da minha salvação e sustém-me com um espírito pronto a obedecer. Se o pecado é uma desobediência, a restauração em Cristo faz com que nós possamos ter dentro de nós um espírito pronto a obedecer. Quando nós temos o Espírito Santo de Deus, nós somos movidos a obedecer ao Senhor. Nós somos movidos a fazer a obra do Senhor. E como é maravilhoso fazermos a obra de Deus. Como é maravilhoso, através de nós, o Espírito Santo fazer com que a pessoa, ela sorria. Fazer com que aquela pessoa que foi evangelizada, que foi discipulada, que encontrou Jesus na sua vida, ela possa ter um novo sentido de vida, ela possa ter esperança. Como é maravilhoso e como é gratificante. No verso 15, o Salmo prossegue dizendo o seguinte: ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. É como se ele dissesse: abre os meus lábios, Senhor, dizendo que ao abrir os seus lábios, havia-se removido o sentimento de culpa. Quando nós estamos alegres, felizes na presença de Deus, dá vontade de louvar, não é verdade? Dá vontade de adorar, cantar, tocar, ouvir alguns cânticos e cantar juntos, vir para a igreja, adorar ao Senhor no momento de louvor, cantar com toda a nossa voz. Como é maravilhoso podemos expressar a liberdade em Cristo Jesus. Como é maravilhoso podermos expressar que somos livres do nosso pecado, porque Jesus nos garante isso. No momento de tristeza, Davi se desmancha diante de Deus nesse salmo, nos mostrando que nós podemos estar nessa situação sim, mas a restauração que vem da parte de Deus nos traz alegria e faz com que a culpa, o sentimento de culpa seja removido de nossas vidas e assim possamos abrir os nossos lábios e louvar ao Senhor. No verso 18, por tua bondade, faze Sião prosperar. Algo interessante é colocado neste salmo. Em outras versões diz, faze bem a Sião, Senhor. Ou seja, Davi suplicava, não castigue a tua igreja, não castigue o teu povo por causa do meu pecado. Porque ele já sabia que experiências passadas, quando alguém pecava, todo o povo sofria. E a gente observa que nos nossos dias também, quando há um pecado na igreja, todo o povo de Deus sofre. Ele suplicava então a Deus, não castigue o teu povo, não castigue a tua igreja por causa do meu pecado. Assumindo totalmente a culpa do seu erro. Que integridade! Que palavra, meus amados, para todos nós, no sentido de observarmos como é importante assumirmos os nossos erros. Como é importante reconhecermos que erramos. Além de tantas coisas importantes nesse salmo, nós observamos isso. Quantas pessoas, como nós dissemos no início,
mostram as 3 reações: negação, quanta gente nega o seu erro, quanta gente tenta se auto-justificar e quantos transferem para outros os seus erros. Exatamente por não quererem assumir as consequências, não é? As consequências, elas são duras. As consequências, elas fazem com que nós possamos sofrer por algum momento. Mas o mais importante diante do pecado é reconhecermos. E esse salmo, o salmo do arrependimento, nos ensina que o texto que está lá em 1 João, capítulo 1, verso 9, faz com que nós possamos voltar para Jesus e confessar todos os nossos pecados, sabendo que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus tem esse poder de nos purificar de toda injustiça. Como Davi falava, lava-me com isopo, aquela planta que era usada nos rituais de purificação dos judeus. Ela representava então algo que pudesse fazer com que nós tomemos um banho de pureza vinda do Espírito Santo de Deus, para que pudéssemos nos lavar completamente. Isso é representado em Jesus Cristo. O sangue derramado por Jesus fez com que nós pudéssemos tomar um banho de pureza, um banho do Espírito Santo e possamos ser totalmente limpos, lavados do nosso pecado. Jesus Cristo nos proporciona isso. E no verso 19, encerrando, ele diz: então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, que serão oferecidos sobre o seu altar. Por que antes ele não se agradaria? Por que nós mostramos biblicamente que as obras, elas não podem nos salvar? Você vai oferecer muitos sacrifícios, você vai fazer muitas obras, mas se você não estiver na presença de Deus, se você não reconhecer Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, de nada vai adiantar as suas obras. Davi então mostra que somente reconciliado com Deus, esses sacrifícios materiais, eles são aceitáveis. Somente após o perdão de Deus, somente após recebermos o perdão dos nossos pecados da parte de Deus, reconhecermos Jesus como Senhor e Salvador, nós poderemos dar a nossa oferta, entregar o nosso dízimo, fazer a obra, porque verdadeiramente essas obras serão aceitas. Elas serão aceitas. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor aceite a sua oferta nesta oportunidade. Que ao refletir nesse Salmo 51, Salmo do arrependimento, você possa verificar se há algo dentro de você que está te afastando dos caminhos do Senhor. Se há algo dentro de você que te angustia, que faz com que você esteja desanimado, que você esteja com a sua fé abalada, reconheça esta fraqueza e deposite aos pés do Senhor. Reconheça que Ele é poderoso. Reconheça que somente Ele pode criar em você um espírito inabalável, para que você possa viver uma vida plena ao seu lado, adorando, glorificando e exaltando ao Senhor. Davi nos trouxe um grande exemplo. Eu sempre gosto de falar o seguinte: por que alguns textos eles estão escritos na Bíblia sendo tão duros em relação a um homem de Deus? De repente o mundo pode olhar aquilo, ele era pecador, tá vendo? Não tinha jeito para ele e tal. Mas esses textos, essas passagens de Davi, sendo um homem segundo o coração de Deus, errando feio diante do Senhor, mostram para nós que este homem, ainda que tenha errado, se desmancha, se coloca diante de Deus, mostra para nós como nós devemos nos portar diante do pecado. Verdadeiramente arrependidos. Que o Senhor complemente
a palavra dele ao seu coração, que ele venha te abençoar plenamente, que te guarde, que livre-o de todo mal, em nome de Jesus. Amém.